Extraordinário dia, noite, manhã, seja lá quando você estiver assistindo esse PlenaCast, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio. E com esse tema incrível que vai ser hoje, prepara. E hoje, cara, pega um papel, pega uma caneta, que vai ter muita técnica, vai ter muita coisa boa. E, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Vieira, eu sou mentor e hipnoterapeuta de profissionais offshore, host desse podcast chamado PlenaCast, onde tem o patrocínio da Vox, a maior escola de oratória da América Latina. E eu também divido essa mesa, eu tenho a honra e o prazer de dividir essa mesa, que é o host também desse podcast junto comigo, esse irmão de vida, esse irmão de missão de vida, Augusto Dias. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí, seja lá o horário que você está assistindo a gente. Seja muito bem-vindo a esse dia de podcast. O PlenaCast hoje vai falar sobre um tema muito sensacional, que eu acho que vocês já ouviram falar muito, já leram alguma coisa sobre, né? Vivenciam isso, né, durante a sua caminhada, na sua vida. Né, que hoje o tema a gente vai falar sobre a lei da atração, né, Daniel? Que assim, Exato. A gente tem muito para falar sobre a lei da atração aqui hoje, né? É um tema muito abrangente, é um tema que inclusive aborda muito sobre o que a gente trabalha, o que a gente acredita hoje, né, dentro da hipnoterapia. Né? Então hoje a gente está aqui no estúdio do PlenaCast, aqui onde a gente também trabalha, que a gente trabalha hoje no Plenamente Instituto, né? A gente tem o nosso consultório aqui, a gente faz nossos atendimentos aqui também. Então, a gente está integrado aqui junto com a Vox, como você mesmo falou, que está patrocinando a gente. Né? Então, assim, e começando o nosso tema, olha que bacana. Olha como as coisas vão vindo para a gente, como a lei da atração ela já funciona implicitamente em todos os aspectos, né? Eu posso até dar um depoimento quanto a isso, porque a gente conversou, no dia que a gente veio conversar aqui no estúdio, eu, você e o Fábio, né? Como eu dei um exemplo da lei da atração naquele dia, que poxa, eu abri mão, renunciei várias paradas na minha vida em determinado momento, quando eu mudei do Mato Grosso aqui para Macaé, e aí eu peguei 2 cartões de crédito, investi no curso de formação da Omni, né? Quem não sabe, a Omni é a maior instituição de formação de hipnoterapeutas do planeta, né? Então eu e o Daniel, nós somos formados na Omni, né? A gente tem muito orgulho de ser formado na Omni. Muito orgulho de ser Omni. E aí, cara, eu fiz esse investimento, que a gente sabe que não é um investimento barato, né? É uma faculdade aí, realmente é uma grana bacana, né? E aí eu acabei de mudar para Macaé, gasta tudo, vende tudo no Mato Grosso, compra tudo de novo aqui, e é viagem, não sei o que lá, e assim, é reorganizar a vida, né? É replanejar a vida. E aí eu abro mão de muitas coisas, por exemplo, do petróleo, que eu poderia voltar, tá ganhando aí um salário de engenheiro, bom, inclusive. E aí eu renuncio, pego 2 cartões de crédito, faço investimento, finalizo o investimento, a formação, e aí eu chego num cenário onde eu não tenho renda e eu preciso começar. E aí o que acontece? Aparece o Daniel, né? Fala assim, vou te mentorar. E aí, de repente, aparece o Fábio e fala assim, vamos junto. Você tá com o Daniel, você tá comigo também. E eu falo, caraca, se isso não é lei da atração, eu não sei o que é. Porque assim, eu queria tanto, eu pedia todos os dias, eu quero ser um hipnoterapeuta de sucesso. Eu quero voltar a fazer o que eu sempre gostei, que é falar para o público, que é dar palestra, que é dar treinamento, que é poder expor todos os meus pensamentos. E no estalar de dedos, a gente está fazendo podcast, a gente está tendo outros planejamentos futuros. Eu tô com um consultório foda. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Tô com um consultório foda, entendeu? Atendendo as pessoas, transformando vidas e pronto para um futuro muito promissor, né? Que era o que eu sempre buscava.
E a gente vê que a atração é uma coisa muito implícita, né? A gente teve os temas da ciência da motivação, a gente teve o tema do poder, da atenção e da concentração, e a gente percebe que é muito intrínseco e extrínseco, interno e externo. E a lei da atração, ela é muito mais interna do que externa, né? E eu tenho certeza que você tem vários exemplos na sua vida também sobre a lei da atração, né, Daniel? Ah, cara, vários, cara. Quando a gente fala sobre a lei da atração, pra gente começar, a gente tem que entender que a lei da atração, para você vivenciar a lei da atração, você começa a vivenciar primeiro a lei da vibração. O que vem primeiro, antes da lei da atração, para que você consiga atrair aquilo que você quer, aquilo que você sonhou, aquilo que você mentaliza, você tem que vivenciar a lei da vibração primeiro, ou seja, vibrar na mesma frequência daquilo que você quer. Então aquilo que você quer está vibrando aqui está vibrando aqui, aquela concretização, aquela realidade, aquele carro, aquele emprego, aquele estilo de vida está aqui e você está aqui. Pelas suas crenças limitantes, pela programação do seu subconsciente, por isso que você está aqui embaixo. Então, quando você reprograma o seu subconsciente, começa a entender, aí vem a parte intrínseca, a parte de dentro, lá do seu sistema límbico, você consegue entender como você consegue vibrar na mesma frequência daquele teu sonho. E aí a física quântica explica isso pra gente. Quando você vibra na mesma frequência daquilo que você quer, você inevitavelmente atrai. E isso qualquer coisa na vida. Então, assim, só que você só consegue fazer isso com o seu subconsciente reprogramado. Você livre das suas âncoras, dos seus problemas emocionais, das suas crenças limitantes. Crença não é problema. Então, eu creio nessa religião, eu creio nesse Deus, eu creio na ciência. Não importa o que você crê, não tem problema. O problema é quando ela te limita, que é quando vira uma crença limitante. Isso vai te atrapalhar a você atrair aquilo que você quer. E essa parte da mentoria que você falou, isso é muito interessante porque quando você veio, olha como é que você atrai tudo aquilo que você quer, né? Eu lembro que quando da formação que você fez, na OMNI, você fez aquele desafio, foram mais de 21 dias, não foi? Foram 21 dias. Ou foram 21 dias, na verdade, né? Então foram 21 dias fazendo uma auto-hipnose, programando o seu subconsciente para que você tenha aquilo que você estava programando. Eu quero, uma das sugestões era ser um hipnoterapeuta de sucesso, né? Isso. Ser um hipnoterapeuta de sucesso. E assim vai, ser um hipnoterapeuta de sucesso. É 21 dias programando a sua mente desse jeito. Assim que você termina, eu não tenho outra dúvida, eu falo, cara, eu vou te mentorar. Eu vou te dar o caminho total. Porque a formação da Omni, ela é foda. Ela é incrível. Todo o conteúdo que é passado, a forma que é passado, a gente tem, como a gente está falando, né? A gente tem muito orgulho de ser formado na OMNI, a maior instituição do planeta em desenvolvimento pessoal e hipnose clínica. Como você disse, isso é muito incrível. Só que ainda sempre tem um negócio ou outro, saca? Para saber, para um passo a passo, para guiar e coisa e tal. E eu, como já estou um tempinho, eu falei, cara, não tem, vem comigo, irmão. Só que é isso, as outras coisas que envolvem, você vai atraindo também. Assim como, hoje tá no Plenamente, né? Ter esse consultório, seu consultório que é, seu consultório é incrível, o visual dele é lindo demais, a cadeira é top demais, toda a estrutura que você tá no seu consultório hoje é incrível. E poder ter isso no estilo de ter esse espaço num ambiente de trabalho que é o Plenamente Instituto, isso é, cara, aqui na nossa cidade, isso não tem outro lugar assim, nesse nível que é aqui o Plenamente. Onde traz o conforto maior para o cliente, onde o cliente consegue vir com a maior descrição possível, tratar o que ele tem que tratar e sair da porta, quando ele sai da porta do consultório, sair renovado. Quando ele sai da sua porta do seu consultório, sai renovado. Então sai outra pessoa, sai reprogramado. Não que você muda as suas essências, mas você reprograma o seu subconsciente e entende que aquilo que te fazia mal não consegue te fazer mal. E aí é a escada, vai encaixando, né? E aí você consegue, você reprograma o seu subconsciente, as coisas vão começando a fazer, você vai começar a atrair essas coisas porque você está vibrando nessa mesma frequência. Mas de você
de você, Augusto, em todos os seus estudos, que você tem um estudo muito incrível também, não só no poder da mente, não só como a mente funciona, mas em grande parte espiritual também, que a nossa realidade, quem queira ou não acreditar, mas é um fato e até científico comprovado que a gente é corpo, alma e espírito. Isso não tem como, isso é refutável, não tem como negar. E você tem um estudo muito incrível na parte espiritual também, nessa parte energética, de como funciona e tudo mais. E, por obviedade, né, a lei da atração tem muito a ver com a parte de energia. E o que você, em todos os seus estudos incríveis que você tem, você entende ou você vivencia sobre a lei da atração? O que você pode falar pra gente? Cara, isso é, de fato, é uma parte muito interessante sobre a lei da atração. Só fazendo um adendo também sobre a Omni, né? Eu não sei se você também passou por isso, mas quando a gente chega lá na formação presencial, a gente percebe que nem todas as pessoas fizeram o desafio dos 21 dias. E você vê claramente, você consegue ver claramente quem fez o desafio dos 21 dias e quem não fez o desafio dos 21 dias. Porque o condicionamento mental que a gente passa durante esses 21 dias é exatamente para a gente atrair tudo aquilo que a gente busca. A gente passa por áudio do vencedor, a gente passa por áudio de motivação, a gente passa por quebrar crenças financeiras, a gente passa por quebrar crenças limitantes. Então, quando a gente se trata, né, a gente tem uma brincadeira muito legal, inclusive, que o Samuel fala muito pra gente, né, que quando a gente percebe quando a gente fala um ponto cego e a gente não percebe, um hipnoterapeuta vira pro outro e fala, pô, se trata, né? Então a gente, esse legal, parece assim, pô, mas se trata, isso não é muito pejorativo? Pô, nunca. Porque a gente tá olhando pro outro e falando assim, meu amigo, você pode ser melhor, você pode melhorar. Então, quando a gente começa a perceber, sem que outra pessoa fique falando pra gente o se trata, a gente está envolvido dentro dessa atração o tempo inteiro, né? Então isso é legal. Mas voltando pro aspecto espiritual, desde 2008 que eu me encontrei espiritualmente falando. Não necessariamente eu segui a risca desde 2008, tá? Eu diria que quando eu comecei a enxergar que o estudo espiritual podia me levar muito mais longe, foi mais ou menos em 2014, né? E dentro dessa ideia de estudo espiritual desde 2014, eu passei por grandes mudanças no trabalho, em relacionamentos, mudanças de amigos e mudança até de estado, né? Então, assim, eu fiz uma grande mudança pessoal, interna, para que o externo viesse, né? Então, mas como é que eu posso falar sobre essa parte espiritual para você, né? Como que será que funciona isso dentro da gente? Quando você fala de física quântica, a primeira coisa que me vem na cabeça são os pensamentos, né? E quando a gente trata sobre hipnoterapia, a gente usa muito a questão do pensamento, que é a imaginação, que é a visualização para transformação, né? Aí você fala assim, pô, mas o que o pensamento tem a ver com o que o Daniel falou de vibração, de atração, né? Então, tudo é vibração, né? E como a gente falou muito nos outros episódios, né? Que a gente fala e a gente conversa muito sobre hipnoterapia, né? Tudo, antes de ser físico, é metafísico, vamos chamar assim. Porque, por exemplo, antes da doença ser doença, ela foi uma causa, um sentimento, um pensamento, e aí aquele pensamento, aquele sentimento se tornou negativo, aquele sentimento negativo, aquela causa, vai se materializando até aquilo virar uma doença, né? Eu já vi muito isso virar câncer, né? A pessoa tem aquele sentimento tão negativo, se torna um estresse, se torna uma depressão, e a pessoa às vezes nem sabe que tem depressão, e vai vivendo naquele sentimento negativo, estresse, de repente aquilo se torna um câncer, se materializa num câncer, né? Então, a gente brinca, né? O telefone toca sempre de lá pra cá e não daqui pra lá. Né? Exato. Isso que é o legal. Então, antes de ser físico, é metafísico. Então, vamos lá, vamos pro pensamento. O pensamento é uma vibração. Porque quando a gente pensa, a gente emite uma sinapse. E a sinapse nada mais é do que um estímulo nervoso. É um estímulo elétrico. Então, quando a gente pensa,
a gente instalou uma sinapsezinha, ela gerou uma corrente elétrica ali dentro. E a gente sabe, principalmente você que é formado em eletrotécnica, você estudou isso, que toda corrente elétrica, quando ela é emitida, ela gera uma frequência. Uma frequência, isso Tá? aí. E o que é uma frequência? Nada mais é do que uma onda, tá? E toda onda tem uma dimensão, tem uma unidade de medida, né? Tem uma distância, tá? Tem Um vale, um pico. um vale, um pico, né? Então, assim, quando você pensa, emite essa onda, essa frequência, e a gente atinge o que a gente quer. Tenho certeza que você já passou por isso na sua vida, que poxa, tava com tanta saudade do Daniel. Tem um tempão que eu não ligo pro Daniel, que eu não falo com o Daniel. No dia seguinte, Do nada mensagem. o Daniel te manda uma mensagem. E você fala, caraca, que coincidência. Não existe coincidência. Pois é. Então, isso é o primeiro aspecto de que a lei da atração é muito física. Né? Puramente. Ela é extremamente material, só que a gente gosta de mistificar um pouco as coisas, né? Uhum. Aí você vai. Um pensamento que queria falar com o Daniel. E de repente o Daniel fala com você. Por que isso acontece? Porque nessa dimensão de onda, em algum momento, o Daniel recebeu essa onda. Claro que ele pode aceitar essa onda, ele pode estar fechado ou ele pode estar aberto na recepção dessa onda. Se ele estiver aberto na recepção dessa onda, ele vai captar e ele vai corresponder a essa onda, a essa frequência, né? Até porque na terceira lei de Newton, a gente sabe que toda ação tem uma reação de mesma intensidade e de sentidos opostos, né? Então, é exatamente isso, tá? Tudo é muito físico, apesar da gente sempre entender que tem o início metafísico, né? Então, imagina que isso foi só o pensamento. Agora imagina se todos os dias você acorda com um pensamento positivo falando pra você: eu vou ser um hipnoterapeuta de sucesso. Eu vou ser um hipnoterapeuta de sucesso. E além de pensar, você começa a verbalizar. Porque qual que é o propósito da verbalização? Que o Fábio falou muito isso no último podcast. A verbalização, ela concretiza. Por quê? Porque a dimensão da propagação do que você fala é muito maior. Porque o pensamento, apesar de ter essa frequência, essa onda, ele é menor, certo? Porque foi apenas uma sinapse. Foi um estímulo nervoso, uma pequena eletricidade. Quando a gente fala, verbaliza, a gente primeiro já pensou. E pra gente falar, você tem noção da quantidade de sinapse, da quantidade de eletricidade que passa do nosso cérebro para virar uma ação, para isso virar um som. E o som tem uma propagação no espaço, no meio, muito maior. Por isso que a gente brinca, né? Do verbo tem poder. E de fato tem, né? Então, a palavra tem muito poder. Trazendo para a espiritualidade essa questão da lei da atração, a gente começa aí. Esse é o iniciozinho do que é a lei da atração. É um pensamento, que é um estímulo nervoso, que é uma eletricidade. Essa eletricidade gera uma frequência, uma onda vibratória que tem um alcance, né? Que tem ali a sua dimensão. E quando a gente transfere o pensamento para verbalização, é como se a gente simplesmente pegasse o nosso pensamento, colocasse um megafone ali e a gente fizesse esse pensamento ampliar, que é a nossa voz, que é o nosso verbo, né? E isso faz sentido para você, cara? Nossa, muita coisa, cara. Isso faz muito sentido e assim, faz tanto sentido que eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu ainda trabalho offshore, né? Então cada hora eu tô num lugar aí do mundo, né? Eu sou freelance, então cada hora eu tô num lugar do planeta. E teve uma vez, cara, que eu tava indo pra um embarque desse aí, e aí era um embarque na Itália. O navio tava pra chegar e coisa e tal, mas eu tinha muita coisa pra fazer em casa. E eu já tinha falado sim pra empresa. Eu falei, pô, já tava com a passagem já no meio e meio, eu ia, sei lá, acho que num sábado, uma parada assim. Aí ia ter que sair daqui do Brasil num sábado. E aí eu tinha coisas pra resolver ainda que no meu tempo de folga eu não consegui resolver. Beleza, bacana. Culpa minha, eu recebi, já falei sim, vambora. Só que, eu falei assim, cara, eu não quero embarcar no sábado, eu quero embarcar só na segunda-feira.
Não quero embarcar no sábado, eu quero só embarcar na segunda-feira. Mas sábado eu vou ter que embarcar, sábado eu vou ter que embarcar. Se eu tiver que embarcar, vamos embora. Mas eu não quero isso, porque eu vou fazer... Aí eu fui específico. Eu não quero embarcar, por quê? Porque eu quero fazer isso, isso, isso aqui ainda antes de embarcar. Ou seja, na vibração, na frequência com que eu joguei, eu fui específico. E aí eu usei o gatilho, eu somei com a frequência um gatilho mental chamado gatilho mental da especificidade, que é um gatilho mental muito poderoso quando você somado aos desejos, quando somado ao que você verbaliza, igual você estava falando. Então eu usei essa técnica e fui específico. Não quero embarcar por conta disso, disso, outro. Quero embarcar na segunda. Gatilho mental da especificidade com a especificação do porquê que eu estava indo, do porquê, né, da razão, sem estar solto. Meu irmão, não deu meia hora. O gerente me ligou. E isso é ainda muito raro de acontecer, do gerente te ligar. Ainda mais para quem é freelance. O gerente me ligou, falou, Daniel, eu falei, fala fulano, qual foi? Aí ele falou, deixa eu te falar, o navio vai atrasar 2 dias. Tem problema de você sair do Brasil na segunda? Mentira. Eu fiquei impressionado ainda. A Mariana tava do meu lado, eu falei, caraca. Porque olha o nível que você, quando você usa as técnicas corretas, quando o seu subconsciente está reprogramado, olha o nível que você consegue chegar. Entre aspas, eu mudei uma locação de navio do outro lado do oceano. Foi porque ele atrasou para chegar no porto e tudo mais. Efeito borboleta? Mas, meu irmão, você tá entendendo? Olha o nível que você consegue chegar. Foi coincidência. Coincidência ou não, irmão? Isso não estava programado antes. Eu falei isso e um tempo depois isso aconteceu. Será que é coincidência? Então, assim, isso é muito poderoso, cara. Isso quando você fala, igual você estava falando, você fala, e aí tem uma técnica que eu sempre falo na análise de caso, que é uma técnica como você melhorar o seu dia, não importa a condição de vida que você tiver. Tem uma técnica muito sinistra que você utiliza a sua fisiologia, e juntamente com isso que você falou. O seguinte, a técnica para você melhorar o seu dia, independente da condição de vida que você tiver, é a seguinte. Assim que você abre o olho, assim que a gente abre o olho quando acorda, o seu subconsciente está aberto, está muito aberto. O seu consciente está dormindo ainda. Então ali é o momento de você jogar sugestões positivas. Quer ver um exemplo disso? Quando você abre o olho, às vezes quando você está viajando, muitas das vezes, você não sabe onde você está. A gente quando está voltando de embarque, ou quando está no meio do embarque, mais ou menos, isso sempre acontece, cara. Ou quando está no meio da folga, aí quando a gente abre o olho, a gente não sabe se está dentro do camarote ou se está dentro de casa. A gente não sabe se tá, quando a gente abre, tá no camarote, acorda, olha, puta, tô embarcado, você acha que tá em casa. Aí daqui a pouco você abre o olho e você acha que tá no camarote, não, tô em casa. Isso acontece direto com a gente que é offshore. Uhum. E aí, por que significa? Por que isso acontece? Porque o seu consciente está dormindo ainda. E o seu subconsciente, ou seja, o seu córtex pré-frontal, que é o seu consciente, está dormindo. Ele, que é a parte racional e analítica do seu cérebro. E o seu subconsciente, ele tá aberto, que é o seu sistema límbico. Ou seja, e o subconsciente, a gente sabe que ele não sabe o que é real e o que não é real. Por isso que você está perdido, por isso que você não sabe onde você está. Logo, ele está aberto. E a gente sabe também que uma vez que a sugestão está no seu subconsciente, ela vira realidade. Então ali é o momento para você jogar uma sugestão positiva. Que sugestão é essa? Cara, meu dia vai ser foda, meu dia vai ser extraordinário, meu dia vai ser incrível. Hoje eu vou atrair prosperidade, hoje minha reunião vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível. E assim, Daniel, eu tenho que falar mesmo, quando assim, você tem que falar. Tem que falar. Você que está em casa, cara, abre o olho e fala. Meu parceiro, minha parceira vai achar que eu sou maluco. Cara, a minha no início também achava, porque eu falava isso. No início eu acordava, né, a mulher estava do lado, eu falava, meu dia vai ser foda, meu dia vai ser incrível, meu dia vai... Eu só olhava assim e falei, cara, ou essa mulher sai correndo agora, ou ela fica de vez. E graças a Deus ficou de vez. Mas esse é o lance, sabe? Então, assim, isso é fisiológico. Isso não interessa o que você acredita ou não. Se você acredita em Deus, se você acredita no universo, se você não acredita em nada. Isso é fisiologia, isso é como a sua cabeça funciona. Então, abrir o olho, sugestão positiva. Meu dia vai ser incrível, meu dia vai ser foda. Faça isso, eu vou te falar, por 1 semana. E vai ver como é que vai estar o seu dia. Não importa a situação que você tiver. Porque você fazendo isso, você vai começar a reprogramar a sua mente. Sabe o que acontece com as pessoas? Abre o olho, o que acontece? Pega o celular. Ih, caraca. Acabou de matar política o seu dia. tal. Ih, meu Deus, o governo fez isso aqui agora. Ai, meu Deus, tem que fazer isso. Ai, um monte de demanda no trabalho. Aí aquela negatividade, aquela sugestão negativa entrou na tua cabeça.
Por mais que você não tenha conseguido ler palavra por palavra, mas aquela negatividade entrou quando você abriu o olho, quando você acordou. E aí seu dia é uma bosta e você não sabe por quê. Uhum. Cara, e a gente tem uma ferramenta muito poderosa na hipnoterapia que se chama auto-hipnose, né? Para quem não sabe o que é auto-hipnose, é um momento onde a gente faz com que o nosso subconsciente sobreponha o nosso consciente, a gente deixa o nosso subconsciente mais aberto, né? E a gente consegue fazer com que as sugestões que a gente queira para o nosso dia entre de maneira mais fluida, né? Então é isso que o Daniel está falando. Você tem que entender quais são os seus horários, os seus gaps, qual que é o melhor horário de você fazer, mas quando você tem auto-hipnose, você faz em qualquer momento. Você faz em qualquer momento, porque aí você, dentro dessa ferramenta, você descansa o seu consciente, deixa o seu subconsciente lá bem quietinho, o seu consciente bem quietinho, né? E aí você pega o seu subconsciente e fala assim, pô, eu sou hipnoterapeuta de sucesso. Hoje o meu dia vai ser sensacional. Subconsciente guia o meu dia. Faz com que as minhas reuniões, meus encontros, o meu podcast, o que eu tô passando para as pessoas aqui hoje seja relevante. Seja bom para as pessoas. Que não seja apenas uma conversa de se jogar fora. Que as pessoas possam estar aqui hoje e sair daqui com alguma coisa positiva que possa aplicar na sua vida, né? Então isso é muito legal. E eu posso dar um exemplo sobre isso no podcast passado. Exato. No podcast passado eu fiz uma auto-hipnose, vim pra cá, né? E eu falei pro meu subconsciente assim, subconsciente, extraia tudo do podcast. Guie a minha fala no podcast. E aí, cara, aulas e aulas e aulas e aulas com o Fábio aqui no último podcast. Fábio Santos mandou muito bem. Muito Até bem. agradeço muito. Até, inclusive, mandei mensagem pra ele com um print da minha tela do computador, onde eu fiz e botei em prática aquilo que ele sugestionou pra gente, né? Porque quando a gente também está aberto à sugestão positiva, a sugestão entra mais fácil. Muito que mais. é a questão da prática. Quanto mais você pratica, mais você chega. Mais você tem sucesso. Mais você alcança. Isso é muito lei da atração. Muito, né? muito. Porque você não vai se tornar o mestre da lei da atração da noite pro dia. É treino. É treino. Então você vai fazer uma vez, fazer duas, fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em determinado momento isso se torna inconsciente. Aí né? já era. Porque a gente brinca, né, que o inconsciente é quando a gente tem tudo programado de fábrica. Então, quando a gente consegue fazer que uma coisa boa se torne uma coisa programada de fábrica, quando a gente não precisa pensar, raciocinar, fazer com que a gente gaste energia para aquilo acontecer, aí você está no caminho certo. Né? Você vai acordar bem condicionado, você vai acordar procurando sempre fazer o bem, procurando fazer o melhor, né? E aí eu peguei todo esse conhecimento que o Fábio passou pra gente naquele dia e eu consegui fazer uma quinta-feira render por 12 quinta-feiras. Então, as próximas 12 quinta-feiras, se eu quiser dormir o dia inteiro, eu posso. Vou fazer isso? Não, porque eu sei que eu consigo otimizar mais ainda. E quanto mais otimizado, menos energia eu gasto com uma coisa supérflua. Entendeu? Imagina se toda quinta-feira eu tivesse que parar pra pensar num post do Instagram. Putz. Aí eu posso fazer uma quinta-feira para 12 quinta-feiras. Aí eu pego a segunda-feira, programo 12 segunda-feiras. Aí o que acontece? Na próxima segunda-feira eu posso estar fazendo um conteúdo diferente, posso estar estudando, posso estar atendendo algum cliente, entendeu? Então, o que eu atraí nesse último podcast? Eu atraí que quanto mais efetivo eu for, mais eu consigo transformar vidas. Né? Então esse é o meu propósito, né? Que é muito aliado ao propósito, ao nosso legado. Né? Então, quando a gente junta os conhecimentos, junta a nossa vontade, o nosso querer, o nosso telema, né? Que a gente é o meu lema de vida e o lema dessa filosofia que eu sigo, que é telema, que significa vontade. Quando a gente tem esse telema, que é a vontade bem direcionada, a gente consegue fazer muita coisa, né? E, cara, eu acredito assim,
que você também já teve experiências, principalmente espirituais, religiosas, que você também se viu nesses aspectos. Você tem alguma coisa a adicionar nessa questão espiritual, de vibração, religiosa? O que você já passou nesse aspecto aí? Cara, na parte espiritual de atração, a gente... eu frequentava ali em Fátima, Nossa Senhora de Fátima aqui em Macaé, ali no Grupo Jovem durante anos. Desde praticamente da criação do Grupo Jovem, a gente chegou... Teve uma época que nós éramos 200 jovens ali no Grupo Jovem, cara. Era gigante. E aí, cara, qual era a atração dali, né? A gente... Ali era uma filosofia religiosa muito grande, né? Então, não se tinha... Não era falado muito isso, né? Era mais na parte... que Deus está dando, a benção de Deus e tudo mais. O que a gente não tem como tirar isso também. Por que eu falo que não tem como tirar? Porque você não tem como provar que não e também não tem como provar que sim. Você sente que sim quando as coisas acontecem. Então você não tem como falar que não existe, saca? E você fala que existe baseado no que você sente, tá ok. Mas você não tem como comprovar que não existe, saca? Então, a gente vivia... cara, era... O que a gente queria fazer, quem a gente queria contratar, acontecia, velho. Independente. Vamos fazer o retiro em tal lugar. Tem dinheiro? Não. Caraca, o que a gente tem que fazer? Mano, vamos vender cachorro quente, depois acabou a missa, vamos fazer uma cantina, dogão aí por 6 meses, para daqui a 6 meses a gente consegue fazer o retiro lá, porque tinha gente que podia pagar, tinha gente com condições financeiras, tinha gente que sem muita condição financeira no Grupo Jovem. Então, a gente juntava um caixa do grupo e pagava para todo mundo. Então, a galera só tinha que ir, entendeu? Não tinha que... Entrava no busão, tinha alimentação, tudo... pago já. Mas tinha-se um trabalho por trás disso para que isso acontecesse, né? Para que fosse igual para todo mundo, para que o dinheiro não fosse a diferença da mudança de vida daquele jovem. No meu caso também, eu também era jovem naquele dia, mas eu era uma parte da liderança ali. E aí, cara, nada que a gente queria fazer não acontecia, velho. Era simplesmente assim, tudo acontecia. Então, e aí, depois que eu fui entendendo como a mente funciona, como a ciência funciona, e aí, de novo, não tirando a parte espiritual, porque a parte espiritual também tá junto, mas o lance é que isso ficava sempre atraído, cara. E aí eu fui, com a prática, aprendendo a como utilizar isso, a como ter essa certeza disso. E isso é muito poderoso, cara, porque... Quando a gente atrai, é o que você falou, assim, para viver a lei da atração é treino, velho. É reprogramar o seu subconsciente. Você precisa viver a lei da atração na sua vida? Você quer viver a lei da atração na sua vida? Você que é offshore, você quer largar aí o offshore, não sabe como, não consegue, não tá conseguindo embarcar, ou tá embarcando demais e não sabe o que fazer porque fica muito tempo longe da família, então você quer atrair uma coisa boa para você? Cara, reprograma o teu subconsciente, velho. Só tem esse jeito, irmão. E aí, uma coisa que você falou, que você estava falando assim, quanto mais eu sou hipnoterapeuta de sucesso, né, eu quero ser hipnoterapeuta de sucesso, isso é uma sugestão que você joga pro teu subconsciente. Então, quanto mais você que é offshore fala pra você que, essa vida é difícil, eu não vou conseguir, que não sei o que, eu dependo muito do offshore, eu só dependo do offshore, eu só ganho que ganho aqui no offshore. Cara, é isso que vai acontecer. É isso que você vai atrair. Você está vendo que a lei da atração é pós-sugestão que nós damos. Então, como é que uma outra técnica para você começar a viver a lei da atração? Primeiro, reprograma seu subconsciente e sugestão. Sugestão positiva para você o tempo inteiro. E sugestão positiva não é só, eu quero isso, eu quero aquilo e não fazer nada a respeito. Mas quanto mais você fala sobre isso, mais vontade você vai ter de ter uma ação referente. E aí... Deus e a espiritualidade, seja com que você acredita, vai te ajudar nesse processo, né, cara? Essa é a minha parte espiritual, mais ou menos, que eu tenho. Cara, muito bom. E assim, a gente tá falando agora muito sobre lei da atração, mas teoricamente a gente tá falando mais de mandar energia, né? Porque a gente tá falando assim, eu tô sugestionando, então eu tô mandando energia. Mas eu tô falando, tô verbalizando, eu tô mandando energia. Mas eu tô, sei lá, pensando, tô mandando energia. Mas como que essa energia vem pra gente? Como que isso funciona, né? A gente estuda muito sobre o eletromagnetismo, né? A gente fala sobre eletricidade,
Mas se a gente está atraindo alguma coisa, de certa forma a gente tem que ter um magnetismo também, né? E esse magnetismo, a gente pode desenvolver, né? Claro, a gente tem dentro, todo mundo tem o magnetismo dentro da gente, até porque a gente tem, se você for pegar na parte científica de molécula, a gente tem moléculas de magnésio dentro da gente. Então, o magnésio, ele serve para isso também, no estudo científico, né? Já foi comprovado Maneiro. que isso funciona, tá? E assim, o magnetismo, ele vai ser o papel da colheita, vamos falar assim. Porque o que a gente manda é o que a gente planta, é o que a gente semeia, né? Então, se a gente está mandando uma sugestão positiva, se a gente está mandando um verbo bom, a gente está ajudando uma pessoa, a gente está fazendo uma boa ação, e por aí vai. Eu não falei da terceira lei de Newton, né? Que toda ação tem uma reação, né? Então, se a gente está mandando uma coisa boa, a gente está emitindo, a gente está fazendo uma energia, uma ação nisso. Então, esse movimento, ele está indo. Mas como é que ele volta, né? Ele volta pela lei da atração, pelo magnetismo, né? E assim, dentro do estudo do eletromagnetismo, da própria física quântica, né, a gente sabe que todos os corpos são eletromagnéticos, tá? Por quê? Porque toda vibração, ele tem uma energia positiva e uma energia negativa. Toda, né? Todo movimento circular, ele tem uma energia em espiral e um raio, né? É como se a gente tivesse 1 zilhão de buracos negros dentro da gente. Imagina que toda molécula, todo átomo que tem prótons, elétrons e nêutrons, que agora a gente já descobriu mais 12 partículas menores do que os prótons, elétrons e nêutrons, que acreditava-se até pouco tempo atrás serem as menores partículas da gente. Imagina que cada molécula é como se fosse um buraco negro, que é energia vibratória, vibração. Toda vibração tem um movimento, o movimento gera um vórtice energético que também tem um raio. Então, dentro desse raio, a gente tem a eletricidade, que é o que a gente manda, e dentro do vórtice de energia, a gente tem o magnetismo, né? Então, princípio físico, científico da coisa, não precisa ser muito dogmático para falar disso, não precisa falar que isso é espiritualidade. A espiritualidade nada mais é da forma como você vai fazer as coisas, né? Ser espiritualista é ser bom, procurar ser melhor. Não tem nada a ver com acreditar em Deus ou não, né? Então, isso é espiritualidade. Aí você pega o princípio da física quântica, do eletromagnetismo, e a gente entende que toda ação tem uma eletricidade e tem um magnetismo. Então, se você está jogando uma eletricidade positiva lá da sua sinapse, de certo que o magnetismo dessa ação sua, dessa sua energia, vai ser positivo. Por isso que existe a lei da atração, né? A gente conhece imã. Sim, né? sim. E você quer ver um aspecto muito engraçado que a gente brinca muito, né? Sobre casal. A gente fala assim, pô, mas você... o pessoal fala assim, mas dentro do casamento é legal porque os opostos se atraem. Meu parceiro, isso só funciona com imã. Isso só funciona com imã, que tem positivo e negativo, só pra juntar. Quando você tá numa vida a dois, de casal, por exemplo, cara, se a sua esposa for muito diferente de você, ou se ela não veio pra complementar alguma coisa que você precisa, não vai pra frente, não vai durar. Né? E mesmo quando ela vem pra completar alguma coisa que falta em você, ou você falta nela de você, pode não durar também, entendeu? Mas quando vocês entendem que os dois estão olhando para a mesma direção, o eletromagnetismo do casal, essa atração do casal, ela vai ser muito mais duradoura. Ela vai muito mais pra frente. Alô, Fábio Santos, terapia de casal. Aprendemos com o Fábio Santos. Aprendemos com o Fábio Santos. Então, é basicamente isso. Quando a gente se dispõe, a gente acredita que a gente fazendo emoções, ações, sentimentos, pensamentos, energia positiva, o universo, Deus, ou seja lá o que você acredita dentro dessa energia, ela vai mandar. Por quê? Porque é fisiológico. A gente fala muito na hipnoterapia que
Muita gente pensa, mas hipnoterapia, hipnose, esse negócio aí, eu não sei, isso aí é pica-pau. Você lembra de pica-pau? Que ele fala... Cara, é muito misticismo que é criado. Eu acho que quando a gente vai falar sobre a gente, quando a gente vai falar sobre o autoconhecimento, sobre olhar pra dentro, as pessoas ainda têm muito misticismo, sendo que é extremamente fisiológico. Você pensa assim, tabela periódica. Todos os itens da tabela periódica estão dentro do nosso corpo. Todos. Então, pra que você vai buscar fora uma coisa que está dentro? Né? Não faz nem sentido. Igual o cara quer ir buscar em Marte. Pra que você quer buscar em Marte se a gente tem dentro do nosso corpo? Não faz o menor sentido. Legal, quer ir pra Marte? Vai sozinho, vai quem quer, né? Mas, se você pensa assim, vou buscar em Marte. Cara, pra que vai buscar em Marte? A gente tem aqui dentro, né? Inscrição da entrada do templo. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Olha pra dentro. Acredita que dentro de você tá a verdade, tá o caminho e a verdade. Porque quando a gente olha pra dentro, a gente descobre muita coisa. Nossa. E na hipnoterapia a gente usa muito isso, né? Fala pra gente, Daniel, como é que a hipnoterapia faz esse trabalho interno na gente? Cara, a hipnoterapia é puramente trabalho interno. Aliás, qualquer terapia cognitiva, ela é de trabalho interno, né? A psicologia é um trabalho interno, a psicanálise é um trabalho interno. A hipnoterapia não é diferente, é um trabalho interno também. Qual é a diferença e qual é a grande vantagem da hipnoterapia? Ela é limpa, porque você não toma remédio em momento nenhum, antes, durante e depois. E ela é muito rápida. Então você vai fazer uma sessão ali vai durar umas 3 horas, mais ou menos. Você veio resolver, sei lá. Vou te dar um exemplo. E esse exemplo foi muito incrível, cara. Teve uma mulher que veio tratar síndrome do pânico. Ela estava 6 meses dentro de casa, sem sair dentro de casa. Travada, e ela é meio autônoma, então ela tem um negócio e coisa e tal. E aí ela não saía de casa e o negócio não dava. Casada, tem um marido, 2 filhos em casa, os filhos ficando preocupados. E aí gerando uma imagem ruim para os filhos nesse sentido, porque os filhos preocupados com a mãe. Então todo esse bolo acontecendo por 6 meses, assim. E aí ela me achou no Instagram e tudo mais, viu meus vídeos, sei o que, deu uma conexão e ela comigo pelos meus posts. E aí ela entrou em contato comigo, eu realmente no início eu não tinha agenda, mas depois eu consegui ter agenda. Cara, ela veio fazer só o primeiro encontro. No primeiro encontro, que durou umas 2 horas, ela saiu daqui dirigindo à noite, chovendo. Isso tem um depoimento dela lá. E depois ela conseguiu ainda... Não, minto. Quando ela saiu do consultório, ela saiu com o marido estava aqui, buscou ela. E depois ela estava em algum lugar, na casa de alguém. Ou seja, em 2 horas. Estava 6 meses. E aí veio pra cá, foi atendido comigo. Em 2 horas, a síndrome do pânico dela sumiu. E tanto sumiu que ela testou, sabe como? Ela dirigindo à noite e chovendo. Pra quem tem síndrome do pânico, isso é loucura. Pra quem não estava saindo de casa 6 meses. Em 2 horas, resolveu. Ela nem precisou de terapia. Olha que loucura. Nem teve, no caso dela, não teve uma causa raiz lá, que foi quando ela... Que eu vou explicar como é que é, mas não teve. Só no primeiro encontro já resolveu. Olha que incrível que é a eficácia da hipnoterapia. E a hipnoterapia, quando a gente entra no processo de regressão, que é a técnica que a gente usa para achar a causa raiz do seu problema, porque a sua ansiedade, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, o seu vício, tem uma causa raiz por trás disso. Você aí não está conseguindo otimizar o seu tempo, não está conseguindo ser produtivo, está procrastinando pra cacete, porque tem uma causa raiz aí atrás. Tem uma situação que você passou quando você era criança, entre os 0 e 7 anos. Por que 0 e 7 anos? Porque o córtex pré-frontal não está formado, então o seu filtro entre o seu consciente e subconsciente não está formado ainda. Ou seja, tudo que acontece com aquela criança, ela interpreta de maneira literal. Então, o outro caso interessante, que foi na terapia, a menina ela tinha problema de escolhas.
Esse é um caso que eu lembro até hoje. É o problema de escolhas. Ela chegava nos restaurantes, olha isso. Ela entrava no restaurante e saía sem comer nada, porque ela não conseguia escolher uma coisa no cardápio. Olha o nível disso. E ela atendia, ela médica, ela atendia no consultório do tio, e sempre o tio protegendo ela e coisa e tal, porque é o melhor pra ela e tudo mais. Ela não conseguia voar, porque ela não conseguia ter escolhas na vida. Porque olha o nível, ela entrava no mercado e ficava perdida. O que eu vou comprar? O que vai ser na compra do mês? Imagina quão ruim isso é pra uma pessoa. Ah, vamos sair pra almoçar? Ah, ela, ferrou. Eu não vou saber nem o que eu quero. Eu vou ficar lá meia hora. Então entra num loop. Qual é o estilo de vida que você tem assim, saca? Veio pra terapia. E aí no processo terapêutico, cara, foi um negócio... É sempre assim, Quando você passa, quando a gente regride a causa raiz, sempre não tem nada a ver com o que de efetivo você acha que é. Então, se você passou um trauma na sua vida, cara, não gasta a sua energia achando que esse trauma aqui é o que me ocasiona ser assim. Provavelmente, 97% de chance de não ser nada disso. Então como é que eu vou saber? Hipnoterapia, filho. Porque a gente vai acessar, ou filho, né? Acessar o seu subconsciente, achar essa causa raiz através dessa técnica incrível, e aí ressignifica. E o dela foi... O dela, se eu não me engano, foi que ela tava na casa da madrasta e aí tinha um macarrão com milho e aí ela fala, é só separar, eu consigo separar o que eu quero, não é um negócio assim, nada a ver, velho. E aí, eu consigo separar, né, consigo. Aí você vai, volta pra criança, deixa a criança feliz e coisa tal, não sei o que, faz toda a técnica, volta. Hoje, resultado, hoje, ela tem o próprio consultório, ela paga do bolso, ela conseguiu, decidiu, fala, caraca, ou seja, conseguiu uma escolha grande, que é empreender, e empreender não é fácil, no Brasil ainda é mais complicado ainda, então empreender não é fácil, hoje tem o próprio consultório, consegue restaurante de boaça, a vida é outra, isso com uma sessão, isso o caso dela foi uma sessão somente, só na primeira sessão, que durou aí umas 3 horas, ou seja, e ela tem... Quantos anos ela tem? Pouco de 30 ou 30, 31, alguma coisa assim, não lembro. Mas o fato é, há 30 anos assim, 30 anos tendo problema de escolhas. E aí em 3 horas você resolve isso. A hipnoterapia é incrível, irmão. E isso assim, você vai lá na aba de depoimentos, olha, ou vai depoimentos de outras pessoas, ou pergunta de pessoas que já passaram por mim, ou até por você também. E, cara, é isso que encanta, assim, que parece mágica, parece coisa de doido, mas, cara, a segunda lei da mente, e Albert Einstein diz que o poder da imaginação é mais forte que o conhecimento, ou seja, a imaginação ela é mais forte que a emoção, não importa a emoção que você estiver sentindo, se você imagina diferente, sua emoção muda. Quer um exemplo? Quer ficar feliz pra caramba? Começa a imaginar que tá ganhando muito dinheiro, que o dinheiro tá chegando, que você tá comprando o que você quiser e consegue ajudar várias vidas e investir em vários projetos. Faz melhor. Guia a pessoa a fazer isso agora. Vamos fazer o seguinte, não importa a situação que você tiver aí agora, não importa. Você vai mudar o seu estado emocional aí agora, beleza? Você tá sentindo energético, você vai sentir muito mais. Você tá sentindo menos capaz, você vai sentir muito capaz agora. Simplesmente imagina o seguinte, imagina mesmo, fecha o olho onde você estiver aí agora, seja assistindo ou seja escutando. Agora você vai imaginar o seguinte, imagina nessa cena, você é uma pessoa de sucesso, muito sucesso. Você tem uma empresa gigantesca, onde é fácil para você gerir uma empresa gigante, com pessoas que você selecionou a dedo essas pessoas, ou seja, são pessoas que têm uma positividade muito grande, que trabalham, que fornecem, e o seu trabalho, ele gera transformação em muitas vidas, porque o que você faz ajuda pais de família, ajuda mães de família, e você tem um retorno financeiro muito grande por isso, porque essa é a sua missão de vida, e vai se enxergando cada vez mais gigante, um empresário, uma empresária gigantesco, que o seu negócio é fazer o bem para as outras pessoas, e aí seja lá vendendo curso, ou seja do negócio o que for, mas o negócio, aí você consegue estar ilimitado para a parte financeira, você tem uma liberdade geográfica gigante, você vai para onde você quiser, quando você quiser, como você quiser, e isso vai virando a sua nova realidade, só se imagina assim, e olha, vai vendo se você tiver filho, seu filho ou sua filha olha para você, cara, quando eu crescer, papai e mamãe, eu quero ser igual a você,
Porque você é incrível. Olha você escutando isso do seu filho, da sua filha. Você não tem filho, não tem filho? Escuta isso do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Você escutando, você que é pai, você que é mãe, escutando isso do seu filho. Cara, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Você é incrível, papai e mamãe. Você é incrível, meu irmão. Cara, você é um ser humano maravilhoso. Eu quero ser igual a você. Olha isso, as pessoas te elogiando desse jeito. Porque você é incrível, você me ajudou, você ajudou várias outras pessoas. E a sua vida tá incrível. Como é que tá o seu estado emocional agora, só de você imaginar isso? Se você imaginar, você vai ver que isso muda. Na hora. Agora, quer mudar permanente? Faz isso mais um dia, faz isso outro. E agora, que você está se enxergando desse jeito, abre seu olho e olha esse horizonte aí agora. Esse é o horizonte da sua realidade. Esse é o horizonte da realidade que você vai conquistar. Porque qual é o limite? Nada. É poderoso isso, né? Cara, e obrigado por essa passagem agora, isso foi muito bom. E não tem limite, né, cara? Eu acho assim que... eu posso dizer com certeza absoluta, vou ser bem redundante mesmo, aqui 110% de certeza absoluta que dá certo. E por que eu posso falar que dá certo? Porque pra gente ser hipnoterapeuta, a gente passa pelo processo. Né? Então, assim, como a gente falou no início, faz 21 dias de um desafio para condicionamento mental de sucesso. Né? Então, quando a gente chega na parte modular, que são 7 dias online, né? A gente... De imersão, né? De manhã até a noite, né? De manhã até a noite. A gente chega nessa parte online, nessa parte modular, já diferente. Por quê? Porque a gente já passou por alguns momentos desses 21 dias, onde a gente voltou um pouco no tempo, onde a gente viu onde a gente estava, por que a gente estava, com quem a gente estava, o que isso gerou, por que isso gerou, né? Então, assim, a gente já vai treinando a mente para entender como que é o processo. E aí a gente chega... No segundo dia já do modular, a gente passa por uma terapia coletiva. Né? E aí a gente volta dessa primeira terapia coletiva e fala assim, caraca, esse negócio é muito forte. Né? Porque até então, por exemplo, eu não passei por hipnoterapia para me tornar hipnoterapeuta. Né? Eu conheci a hipnoterapia, mas não passei de fato num consultório com hipnoterapeuta. Eu passei por várias terapias durante a formação, várias terapias, que inclusive... igualzinho como se eu estivesse passando por hipnoterapeuta. Não muda absolutamente nada. Né? Então passei por... Tem gente que fala assim, eu passei por 3 sessões no consultório. Meu irmão, a gente passou por 20 sessões, tá ligado? Todo dia era hipnoterapia coletiva. Todo dia. Então, assim, a gente passou por muita terapia. Pra gente também se condicionar a ser uma pessoa melhor pra atender. Fora o presencial também, fora as terapias que você passou no presencial. No presencial também. Assim, a gente já tá pronto pro processo, né? Tanto que no presencial a gente começa a fazer terapias em outras pessoas. Sim. Ali a gente já começa a praticar, né? E é legal isso, a gente vê o desenvolvimento que a gente passa por 1 mês, 2, 3 meses de formação, e a gente quando sai dali, cara, não tem dúvida. A dúvida, ela é apagada, né? E é isso que a gente quer fazer com você que quer passar pela hipnoterapia, com você que quer acabar com o trauma, acabar com o medo, acabar com sua ansiedade, acabar com sua depressão, acabar com suas crises emocionais. A gente quer que você entenda que passar pelo processo vai transformar a sua vida, né? Por isso que a gente faz vários processos. Eu costumo fazer uma conversa, depois da conversa a gente faz uma análise de caso, uma anamnese, né? E nessa anamnese, olha que legal, a gente já dá um presente pra pessoa, né? Um presente gigante. A gente faz uma técnica chamada hipnoflash, que a gente consegue tirar qualquer fobia ou dor física em apenas 3, 5 segundos, né? Então, assim, você olha, você tá ouvindo isso e fala, coisa de maluco, cara. Isso funciona. Eu posso dar o parecer da minha própria esposa, que tinha tripofobia. Tripofobia, pra quem não sabe, é aquela pessoa que não consegue olhar pra um monte de buraquinho. Ela não conseguiu olhar pra formigueiro, ela não conseguiu olhar pra colmeia, pra casa de marimbondo,
né? Quando você faz aquele machucado na mão que fica cheio de pontinho, ela não conseguia olhar, que ficava arrepiada, os olhinhos viravam. Então, assim, em 3 segundos, virei pra ela, falei assim, eu vou te mostrar uma foto. Aí mostrei uma foto da tripofobia. Eu falei assim, de 0 a 10, quanto está te incomodando? Ela, 11. É, Eu falei, o negócio tá feio, assim tá é bom. ligado? Assim, quando é esse nível é bom. Pro Hipnoflash. Aí eu fui, mostrei ela, ai, não consigo, tal, não sei o que lá. De repente eu, fiz o processo. Aí ela olhou. Ficou assim, olhando pro celular. Aí eu falei, ué. Aí eu falei, de 0 a 10 tá quanto? Ela, acho que tá uns 5. Aí eu falei, mas você já tá conseguindo ver? É, mas não consigo ver muito não. Aí, então vamos fazer mais uma. Fiz mais uma vez. Aí ela voltou. Eu falei, e agora? Ela pegou o celular da minha mão e fez assim, ó. Começou a olhar outras e falou, isso é muito doido. E é exatamente isso que passa quando a gente passa pelo Hipnoflash a primeira vez, né? O Hipnoflash, que você tava falando, o Hipnoflash, ele vai além dessa parada, porque... Você sabia que tem isso a Omni, quando eu fiz a formação, né, foi dito lá, né? Tem enfermeiro e médico socorrista, em São Paulo principalmente. Eles fazem muito Hipnoflash quando vão em pessoas que estão acidentadas. Pra que isso? Pra que a pessoa não sinta aquela dor agonizante. Chegue no hospital e trate. Mas pra esse caminho, ela não sinta aquela dor agonizante. A galera usa muito pra enfermeiro. Eu lembro quando eu fiz eu tava renovando o meu Bozet, que é o CBSP, pra embarcar lá fora. E aí eu troquei ideia com o enfermeiro. Que eu falei sobre Hipnoflash, coisa e tal. Ele, 7 segundos tirador? E ele era meio gordão, grandão. Aí eu falei, pô. Falei, você tá sentindo alguma dor no negócio? Aí já faz direto, já ofereço logo, né? Aí ele, pô, cara, tô sentindo uma dor na lombar mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer com você. Você vai ver isso subindo, depois eu te ensino pra você fazer no seu trabalho e ajudar outras vidas. Porque a pessoa não precisa sentir uma dor agonizante até chegar ao hospital. Existe um meio, esse Hipnoflash. Inclusive, só um parênteses, esse Hipnoflash está no estágio 2 de comprovação de artigo científico. E para você comprovar um artigo científico, uma metodologia da medicina, são 3 fases. A gente já passou para a fase 1, já passou pela... Aí tá na fase 2 agora. E aí, olha isso. Está sendo usado no pré-ambulatório para recuperação mais rápida. Olha isso. Você consegue usar o Hipnoflash para recuperação mais rápida no pós-operatório. Isso está sendo o Dr. Alberto Bicudo, que é um grande endócrino, um cara gigantesco, foi um professor do MBA, ele que está liderando essa comprovação científica. Enfim, então assim, o Hipnoflash ele vai além disso, cara. É muito poderoso esse Hipnoflash. E assim, não importa a sua crença, irmão, mas para que o Hipnoflash aconteça, tem que ter uma coisa. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer se livrar daquela dor. A pessoa tem que querer se livrar daquela fobia. Assim como na hipnoterapia. Ela não acontece se a pessoa não quiser, irmão. Já era, esquece. Eu já tenho pessoas que pagam tanto, e era um dinheiro alto. Quero ver se isso funciona. Eu falei, não vai funcionar, irmão. Eu já te falo, não vai. Pega o seu dinheiro e vai fazer outra coisa, porque não vai funcionar. Porque se você vier duvidando, não vai funcionar. Agora, se você vier com a intenção, que a gente fala, atitude mental correta, de funcionar, vai funcionar. E o Hipnoflash é a mesma coisa. Se a pessoa não quiser, já era. Mas se a pessoa quiser, irmão, já fiz muita coisa com o Hipnoflash, cara. Muita coisa. De tirar dor, de tirar fobias, até de mudar o gosto de outras coisas. Com Mariana eu fiz pra ela sentir gosto de moranguito. A gente pediu uma cerveja, e aí a cerveja tava azeda pra caramba, a cerveja dela. Aí ela falou assim, pô, a cerveja tá muito azeda. Eu falei, quer tirar o gosto de azedo dessa cerveja? Com o Hipnoflash. Aí tudo é aula, irmão. Aí ela, quero. Ou seja, ela quis passar pelo processo. Aí fiz o Hipnoflash lá, 3 segundos. Aí tirou o gosto de azedo, virou gosto de água com gás. Aí depois de água com gás, eu falei, tá bom, você quer acrescentar um gosto? Ou seja, tirei o gosto, você quer acrescentar um gosto, botar o que você quiser aí agora? Ela, moranguito. Ou seja, que moranguito é um refrigerante de morango aqui na minha cidade, que só tem aqui, exclusividade. E é muito bom, muito doce, muito bom. Eu gosto muito. Mas enfim, ela gosta de moranguito. Beleza. Então, 1, 2, 3, pá, gosto de moranguito. Meu irmão, loucura. Eu tenho um vídeo dessa parada, eu queria muito postar, mas ela não deixa eu postar. Agora assim, é muito incrível isso daí, cara. Da hora ela, cara,
que estranho, tá com muito cheiro de moranguito. Mas ela sentiu muito cheiro, porque ela é olfativa, saca? Então cada um tem o seu sinal sinestésico mais forte. Então, e aí entra no que a gente falou, né, de você se conhecer, velho. Olha como é que a gente sempre volta pra isso no final das contas, né? A pessoa tem que querer passar pelo processo, a pessoa tem que querer pra esse hipnoflash funcionar, que é um poder gigantesco. Mas assim, a grande essência disso tudo, base desse episódio de hoje, eu acredito, voltando pra base, assim, cara, é o autoconhecimento. É o interno. É o interno. E aí fica a minha pergunta pra você. Na sua opinião, cara, pra parte interna, pra pessoa conseguir viver a lei da atração, pra pessoa que ela consiga atrair aquilo que ela quiser, a gente entendeu que o autoconhecimento é o caminho. Porque a lei da atração é muito interna. Isso a gente falou ao decorrer desse episódio. Mas o que ela tem que fazer pra se autoconhecer, então? Cara, nesse meu caminho da espiritualidade, que é um caminho do autoconhecimento, até eu estudo muito gnoses, tá? E eu leio muito livro de um cara chamado Samael, que assim, tem algumas coisas que ele fala já como era de uma época muito diferente da nossa, então algumas coisas assim que o linguajar às vezes é um pouco antiquado, digamos assim, mas o conhecimento tá ali, tá? Tem livros de Helena Blavatsky também que são muito bons, falando sobre isso, tá? Mas pra mim, aonde começa o autoconhecimento? A gente faz um estudo muito grande sobre o despertar da consciência. Por que a gente precisa acessar o subconsciente para mudar o consciente? Porque nossa consciência está dormindo, vamos chamar assim. Ela está em repouso, né? E a gente percebe isso claramente nos 5 sentidos, tá? Cara, a gente sente que tá faltando alguma coisa, entendeu? Quer um exemplo disso? A pessoa fica cega. Você já viu como que os outros sentidos dela aumentam? Aguçam, né? Pois é. E por que a gente já não tem todos os sentidos aguçados? Parece que a gente regrediu um pouco, talvez, né? Faz sentido. Nesse caminhar. Então, quando a gente pensa no despertar da consciência, a gente faz um trabalho de entender o que existe nessa consciência, né? E aí, quando a gente vem na escadinha, a gente vê que o regente dessa consciência são os egos, né? Os pecados capitais, etc. A gente chama assim. A ira, a gula, luxúria, soberba, preguiça, né? E isso está muito ligado aos nossos 5 sentidos, na nossa parte sensorial. Pô, mas não estou entendendo nada que você está falando. Vamos lá. A gente é muito reativo e visual. Por exemplo, a gente está no trânsito. No trânsito, o que a gente está fazendo? A gente está usando muito a visão e o tato ali para saber o que você está fazendo. Claro que o dirigir, ele é uma parte muito inconsciente, porque você torna isso inconsciente, como a gente falou, né? Você faz tanto que vira inconsciente. Mas você tá lá, você tá dirigindo. Aí um cara te fecha. Você tá passando por uma experiência sensorial, que é o visual, a pessoa te fechou. O que você ativa na hora? A ira. Aí você desperta esse ego dentro de você, você fica com raiva, e aquela situação passa a ser sua realidade. Por quê? Um estímulo do cérebro passou pelo ego, virou sensorial ali naquele sentido, e aquilo virou sua realidade. Então, ao invés de ser o contrário do seu consciente, mandar pro seu subconsciente e mandar pro seu inconsciente, é um estímulo que você tem que acessar o subconsciente para você ir digerindo aquilo que está acontecendo. Quando, na verdade, era para ser o contrário. Se o seu consciente está desperto e você entende que aquela situação foi apenas mais uma situação da sua vida e que a pessoa, às vezes, te fechou porque ela esqueceu de olhar no retrovisor e você não se identifica com aquele problema, você faz um trabalho de conhecer os seus egos.
Faz sentido. Tá? E aí você conhecendo seus egos, você transforma a sua experiência sensorial muito mais agradável. E você não vive no seu inferno mental, que a gente fala muito, né? Que é estar preso aos egos o tempo todo, né? Então daí vem a preguiça, daí vem a luxúria, daí vem a avareza, vem a soberba, que é você achar que você é melhor que todo mundo o tempo todo, que é você não aceitar a opinião. Então a sua vida passa a ser direcionada pelos egos. E se você não vigia, se você não olha para dentro, se você não se cuida, se você não se conhece, se você não se trata internamente, a sua vida vai ser determinada pela experiência sensorial advinda dos egos, né? Faz sentido total isso daí. Então, a gente, quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de se conhecer mesmo, se propor a passar por experiências e situações que vão te testar, para você entender qual que é o seu caminho, para onde você vai e o que fazer. Eu a vida inteira falei assim, o único lugar que eu me estresso é no trânsito. Eu já sei que eu me estresso no trânsito, por que não mudar essa experiência de vida? E hoje, quando eu tô no trânsito e eu vejo uma pessoa não ligando a seta, furando sinal, me fechando, tá tudo bem, cara, é sobre ele. É sobre a pessoa. Exato. Não é sobre mim. Eu me tratei e eu me trato. Não quer dizer que eu não tenho problema. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos desafios a ser vencido. Mas eu entendo 1% que é sobre a pessoa e não sobre mim. E que se eu me identificar nesse processo, quem tá mandando é o ego. Não sou eu consciente. É o meu consciente dormindo. Você entendeu? Então por isso que a gente fala muito sobre o subconsciente. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o modelo da mente, a gente entende que existem várias situações que fazem as sugestões, as experiências, os pensamentos, os sentimentos entrarem no nosso subconsciente. Que a gente, na verdade, está dormindo. Porque é repetição. Repetiu, 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 até que entrou. Se você tem o seu consciente desperto, você quer que aquela experiência entre ou não, né? Então, como a gente está sujeito às experiências, está sujeito ao domínio desses egos que fazem parte da nossa experiência sensorial, a gente está à mercê dessas sugestões e dessas repetições. Ou a gente está à mercê de uma autoridade. Quando você é criança, sua autoridade é seu pai e sua mãe. Então, como a gente não tem a experiência, o entendimento, o conhecimento dos egos, da experiência sensorial, o que ele fala é uma verdade para você e pronto. O que a gente vai fazer? A gente não tem o domínio desse conhecimento. Então, seu pai fala, você não merece ganhar esse brinquedo. Aquilo entrou no seu subconsciente, você acabou de gerar uma crença de merecimento, né? Então, a gente passa, como a gente não tem o domínio dessas técnicas, do conhecimento, dos egos, da experiência sensorial, dos 5 sentidos, a gente vive num caminhar dormente, né? Dormindo mesmo, assim, apagado, porque a gente é completamente influenciado pela grande massa, influenciado pelas experiências sensoriais, influenciado por tudo que acontece naquele dia, quando a gente não tem a capacidade de influenciar, certo? Então, o olhar para dentro é conhecer você em cada situação da sua vida e não se identificar com um problema externo. Essa é a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar a espiritualidade. E você pensa, caraca, é um caminho difícil. É. O autoconhecimento é um caminho difícil. Pô. Mas quando você abre mão, renuncia aos egos e passa a entender eles e não simplesmente bater de frente com eles ou simplesmente aceitar eles, as coisas vão começando a fazer mais sentido. Entendeu? Então, suas experiências internas vão começando a fazer sentido. E isso tem muito a ver com a lei da atração. Porque quando a sua experiência interna faz sentido para você e você molda essa experiência interna dentro de você, a experiência externa, ela começa a vir na sua direção. Aí vem prosperidade, vem boas experiências, vem um bom casamento, né?
Porque quando a gente está preparado internamente, a gente atrai. Por quê? Porque se a gente entendeu que mandar informação positiva para fora é bom, imagina mandar vibração positiva para dentro. Nossa. E aí quando a gente manda essa vibração positiva para dentro, a gente se transforma. A gente pode citar, quem acredita ou não, a gente pode citar Jesus. Teve algum cara mais preparado nessa terra internamente do que Jesus? Historicamente eu desconheço. Existem outras pessoas, sim, que a gente tem exemplos, mas Jesus foi o Top. top. Se acreditando ou não, né? É. Então, assim, ele foi o cara que deu esse exemplo pra gente. Conhecer a si mesmo e você respeitará o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Então, se você não sabe se amar, como você vai amar o próximo? Isso é muito óbvio. A verdade é que a nossa caminhada é muito simples. Ela é simples. Ela não é fácil. Né? Porque a gente chega com vários exemplos no nosso consultório sobre isso. Por exemplo, a pessoa passou por uma experiência de abuso sexual quando era criança. Isso é pesado. Como eu vou amar novamente depois uma outra pessoa depois dessa situação? Mas por que ela não consegue amar uma outra pessoa? Porque ela perdeu o amor próprio. Ela se tornou uma pessoa extremamente vulnerável por essa situação. E aí que a hipnoterapia tem um trabalho muito bonito, que é ressignificar esse trabalho. É fazer com que ela se torne forte novamente. É fazer com que ela vença esse sentimento dentro dela. E que ela faça com que esse sentimento se torne indiferente. E ela se torne empoderada novamente. E ela passa a se amar de novo e ela se abre a novas experiências. E a gente tem casos aqui, a gente tem cases de pessoas que saíram desse turbilhão e hoje são extremamente bem-sucedidas no casamento. E pessoas que acreditavam que nunca mais iam namorar. Por quê? Simplesmente olharam para dentro e viram que o processo era interno. E venceu o processo interno dela. E aí o que vem? Vem o magnetismo. Vem a atração. Ela atrai uma pessoa boa, uma pessoa que cuida dela, uma pessoa que olha para ela da forma que ela sempre quis que uma pessoa olhasse para ela durante todos aqueles anos de vida. 30, 40, 50 anos de vida onde ela passou por esses traumas. É isso que eu acho tão bonito da hipnoterapia, disso que a gente trabalha, da mensagem, do legado que a gente quer passar para as pessoas, né? Isso é muito incrível, cara, porque você falou desse case e assim, olha como é que é isso, né, cara? Teve essa pessoa que ela tive essa paciente que ela sofreu abuso e tudo mais, passei por um abuso, uma situação bem complicada, tava vivendo um turbilhão de vida, entrando num processo depressivo muito grande e cara, aí passou com ela, foi até a segunda sessão, cara, ela conseguiu alcançar o palco de um evento gigantesco, cara, o palco do Rock in Rio, tem noção? Olha isso, ela cantando no palco do Rock in Rio, velho, assim, olha de onde tava pra onde chegou, só da segunda sessão. Tava num processo depressivo e por conta de vários fatores. E saiu desse turbilhão pra cantar no palco do Rock in Rio. Cara, isso é gigantesco, assim. A hipnoterapia é muito incrível mesmo. É muito poderosa mesmo. E a gente tem todos esses cases, assim, de sucesso. Por isso que eu sou apaixonado por essa ferramenta terapêutica. Porque ela é muito rápida, é muito eficiente. É ciência pura como funciona a hipnose clínica. É ciência pura. Me ajudou muito no offshore, me ajuda muito. E isso é muito poderoso, né, cara? Então, assim, pra gente resumir e encerrar esse episódio maravilhoso de hoje, dando uma resumida. Então, a lei da atração. Para que você tenha a lei da atração, para que você consiga usar a lei da atração ao seu favor. Primeiro fato, autoconhecimento. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. É isso, cara. Essa é uma frase muito perfeita, cara. Autoconhecimento. Depois do autoconhecimento é vibrar na mesma frequência, porque antes da lei da vibração existe a lei, antes da lei da atração, desculpa, existe a lei da vibração. Então vibrar na mesma frequência. Lembra, todo pensamento existe um pulso elétrico, que nele existe uma onda de frequência. Então você imaginar, você está emitindo a... Tá, como é que eu emito essa frequência? Imagina, pensa.
Pensa, imagina, todo santo dia, auto-hipnose, ou quando você abre o olho, lembra? Quando você abre o olho, seu consciente está dormindo, seu subconsciente está acordado, joga aquela sugestão lá dentro. O que você quer, e aquilo vai acontecer, inevitavelmente. E potencializa com a verbalização. Isso. Então, abre o olho, potencialize com a verbalização, fala, eu quero isso, meu dia vai ser isso, eu quero isso, eu quero isso na minha vida. E assim vai. E como é que é o processo para o autoconhecimento? Então, qual é o primeiro passo para o autoconhecimento? Cara, eu falo hipnoterapia, irmão. Se trata. Vai para hipnoterapia. Se trata. Isso é incrível demais. Autoconhecimento, primeira linha para autoconhecimento, hipnoterapia. Cara, eu não tô tendo como, não tenho condições, não tem problema. Baixa aí um livro no Spotify chamado Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Esse livro é um audiobook, ou compra em qualquer livraria na Amazon, vende em qualquer lugar. O livro do Michael Arruda chamado Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Presidente da Omni, com mais de 11 milhões de cópias vendidas já. Então, assim, é um livro muito poderoso, com muito insight, vai te explicar como a mente funciona. E ali você vai aprender o primeiro passo do seu autoconhecimento. E fez sentido para você de ir mais profundo? Se trata. Então, acho que a regra é essa, né? O caminho para viver a lei da atração é autoconhecimento. É a primeira parada. Se livrar das suas crises e travas emocionais. É o segundo passo. E aí o resultado é você conseguir viver a lei da atração. Como viver o autoconhecimento e se livrar das suas crises emocionais? Que eu posso falar, que eu já passei e vivencio pela minha experiência. Hipnoterapia. Então, gratidão enorme por vocês estarem presentes aqui. Cara, a gente passa isso aqui com o maior amor do mundo, a gente se prepara com a maior riqueza do mundo para que você tenha o melhor conhecimento aí, para que você que está escutando isso daí ou assistindo esse episódio hoje, você consiga anotar e você consiga praticar. Colocar isso em prática, tirar isso daqui da tela, seja do seu celular, ou seja do seu ouvido que você está escutando pelo Spotify, ou seja da tua televisão, seja onde você estiver escutando. Colocar isso em prática. Então coloque isso em prática. Primeiro exercício, cara, acorda, abre o olho, fala pra você como você quer o seu dia. Depois me manda nos comentários ou me manda lá no Instagram e a gente vai trocando uma ideia sobre. Também pode mandar pro Augusto também. Vamos encher a DM dele aí de mensagem. Ele responde, gente. Ele responde. Melhor do que eu, inclusive. Então, pessoal, ó, se você quer achar a gente lá no Instagram, aqui é @AugustoDiasOFC e @dan.vieiraoficial. Legal, gente. Então é isso. Sigam alguns insights, se vocês acharam que isso é pra você, que isso é válido pra você, tá? Sigam esse passo do Spotify, leiam ou comprem o livro também do Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda, que ele é muito legal, né? E a gente pode falar isso aqui hoje, porque a gente seguiu esses passos, né? E a gente tá vendo aonde a gente tá chegando, o que a gente tá atraindo, né? A nossa experiência, ela tá falando muito isso pra gente, tá? E quarta-feira que vem temos mais um episódio, nosso 4º episódio do PlenaCast, o Poder da Mente, que é a importância da visualização e da criação de metas, cara. Então, assim, é um mega assunto, né, Daniel? Esse assunto vai ser incrível, meu irmão. E o convidado desse assunto é um cara que ele é o exemplo da importância da visualização e criação de metas. O que ele alcançou e tem alcançado, cara, é assim, astronômico, tá? E o cara é fera mesmo, né? A gente sabe os resultados aula dele, atrás de aula, a gente sabe onde ele chegou, né? Então, pessoal, olha, obrigado por estar aqui hoje com a gente, obrigado pela audiência, obrigado por ter a paciência de querer mudar, de querer estar aqui vendo uma fala, uma experiência nova, diferente pra você, que você possa alcançar muitas coisas na sua vida, tá? Porque você merece, você quer o sucesso, né? Então a gente fala muito disso também na hipnoterapia, a pessoa quer o sucesso, né? Exato. A gente só não sabe às vezes buscar. Então, esses episódios, o PlenaCast, a gente tá querendo fazer com que você ache um pouco, assim, desse seu caminho, tá? Então fica com a gente no próximo podcast, toda quarta-feira,
Às 20 horas, não é isso, Daniel? Às 20 horas, nesse local, nesse estúdio tranquilo. E eu não posso deixar de falar também, sigam Plenamente Instituto no Instagram. É onde essa área incrível, onde eu e o Augusto temos o prazer de atender. E sigam também vox2u.macaé, a maior escola de oratória da América Latina. Então você está tendo algum problema de oratória, de se comunicar, Vox is to you. Boa. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem e valeu pra você. Valeu, sucesso e te vejo quarta-feira que vem. Vamos juntos.